O governo federal divulga neste momento no Palácio do Planalto os dados de desmatamento na Amazônia e no Cerrado de agosto de 2025 até janeiro deste ano. Vamos então acompanhar ao vivo. Quem fala neste momento é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em função de recorrentes incêndios. Portanto, quero aqui, mais uma vez, como disse a ministra Miriam, parabenizar os 19 ministérios que trabalharam juntos para que pudéssemos alcançar esse resultado e sempre com base na boa ciência, porque a política pública que fazemos é com base em dados e evidências que são trazidos pelo INPE, com a gestão feita e a determinação política do presidente Lula de aumentar o orçamento. Só para vocês terem uma ideia, nós colocamos no sistema IBAMA, com os concursos públicos, cerca de 700 novos servidores. Isso sem falar no ICMBio, no próprio Ministério, na FUNAI, que tem um papel importante em função das desintrusões. Então, são políticas públicas estruturantes. E uma boa notícia, o desmatamento caiu, o agronegócio continua crescendo aí uma média, acho que de 17%, e nós abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura brasileira, fechamos o acordo com o Mercosul numa demonstração de que políticas públicas consistentes, bem desenhadas, bem implementadas, feitas de forma republicana, com o compromisso que tem o presidente Lula, dão bons resultados, e são múltiplos resultados. Então, passo agora a palavra para o Cláudio, que vai fazer a apresentação, e depois o André. E depois vocês poderão fazer perguntas difíceis para eles. Obrigado. Muito bom dia, ministra Miriam, ministra Marina, secretário Capobian, secretário André, todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui, né, na condição de servidor público e na condição de cientista, trazendo os dados que a gente produz, que são usados para fazer política pública. Realmente é uma alegria muito grande. O INPE mantém 2 sistemas de monitoramento, acho que é sempre, todo mundo deve saber, mas é sempre bom a gente reforçar isso. Um sistema anual, que é o PRODES, que é aquele dado definitivo que faz a medida do desmatamento, o dado oficial e final do desmatamento, né, que mede sempre de agosto a julho, e o UDT, que faz esse monitoramento em tempo real. Monitoramento todo dia, a gente tem imagens novas, né, imagens captadas aí pelos sistemas, pelos satélites brasileiros, que fazem então esse monitoramento diário do que está acontecendo em 3 grandes biomas, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Isso cobre mais de 75% da superfície do Brasil, que você tem então dados diários que são enviados para o IBAMA e para os outros órgãos de fiscalização. No PRODES, a gente, para a Amazônia, como é uma extensão muito grande, a gente faz sempre a divulgação em 2 etapas. A primeira etapa, a gente faz a área prioritária da Amazônia. Com esses dados da área prioritária, a gente faz, então, tem um modelo matemático que faz uma estimativa de qual é a taxa anual de desmatamento. Para fazer essa área, para definir essa área prioritária, essa área tem que comportar 90% das ocorrências de desmatamento do PRODES do ano anterior, 90% das ocorrências do DETER do ano corrente e mais toda a área dos municípios prioritários da Amazônia, que é definido pelo MMA. Tá? Essa área aqui, né, ano passado, a gente, usando então esse modelo, a gente estimou um desmatamento para a Amazônia de 5.796 km², como já foi divulgado no final do ano passado, né, isso apresentou uma redução de 11,8% em relação ao ano anterior. Né, foi a quarta redução consecutiva, né, a menor taxa em 11 anos e a terceira menor taxa da história. É importante a gente olhar para esses 11% em cima, porque ele já vem de uma outra redução. Quer dizer, à medida que você tem reduções sucessivas, é cada vez mais difícil você manter esse padrão de redução, porque você está cada vez mais comparando com uma base menor. Então, você ter 11% em cima de uma base que já vem sendo reduzida é realmente bastante significativo. Um detalhe que a gente chama a atenção, que é ainda que, óbvio que é uma excelente notícia a redução, mas a gente tem uma situação que é o aumento do desmatamento por degradação
progressiva, né? O desmatamento por degradação progressiva, aquele desmatamento que ocorre por recorrência de fogo. Então, você tem fogo na floresta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que você chega a uma condição em que a floresta colapsa, né? Ainda que você não tenha um uso imediato da área em seguida, mas a floresta deixa de existir ali. Então, existe um desmatamento por degradação progressiva. E isso é fruto principalmente de mudanças climáticas que estão ocorrendo. A floresta está muito pressionada, muito ameaçada pelo aumento da temperatura na região, pelo aumento do período seco, pela maior intensidade desse período seco. Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter com a floresta, com a situação da região. É importante não só controlar o desmatamento, mas controlar também as áreas que estão sob degradação. No Cerrado, a gente teve, então, ano passado, um cálculo de 7.235 km², que apresentou uma redução de 11,49%. Foi a segunda queda consecutiva, isso é importante. O Cerrado, como a ministra Miriam já disse, ele vinha de constantes aumentos, então é a segunda queda consecutiva e a menor taxa em 5 anos. Agora vamos falar dos dados do DT, que é aquele dado do sistema em tempo real, que vai mostrar o resultado dos 6 primeiros meses desse ano PRODES, ou seja, de agosto até janeiro. Né? Para o Pantanal, a gente teve um aumento esse ano, mas, de novo, a gente vamos olhar, porque vinha de uma queda muito intensa, a gente caiu de 846 para 202. Lembrando que o DT do Pantanal ele começa lá em 2023, 2024, antes a gente não tinha esses dados, né? Teve uma queda muito forte e agora esse ano teve um aumento. Mas em relação a 2024, a gente tem ainda o dado de 2025, 26, que são 294 quilômetros, representa uma queda de 65%. No Cerrado, a gente tem uma redução de 5,9% em relação ao ano anterior. Né? Como eu falei, em 23 e 24 a gente tinha tido índices muito elevados, né? Houve uma forte redução para 24 e 25, e agora a gente continua mantendo esse padrão com uma redução de 5,9%. E, especificamente para a Amazônia, a gente teve uma redução muito intensa de 35,4% em relação ao ano anterior. Quer dizer, a gente já vinha de constantes reduções, né? E é muito importante, é o menor valor de toda a série desde 2016, quando a gente começou a fazer o DT usando imagens WFI, foi o menor valor medido nesses primeiros 6 meses do ano PRODES, né? E esse valor, ele é um valor muito menor, por exemplo, que a média dos anos anteriores. A média dos anos anteriores está na casa de 3 mil km² para esse período. Então, a gente está com menos da metade da média dos anos anteriores. Quer dizer, é realmente um valor bastante significativo essa redução. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Tem outra apresentação aí? Então, complementando aqui a apresentação do Cláudio. O passador aqui, muito bem. Melhor aqui, né? Então, bom dia, ministra Marina, ministra Miriam, secretário Capobianco, Cláudio, demais jornalistas aqui presentes. Então, dando sequência aqui, nós tivemos agora uma reunião da Comissão Interministerial, a 6ª reunião ordinária, onde nós apresentamos esses dados, apresentamos um resumo das principais ações que estão levando a esses resultados, né? E aprovamos agora esse processo que a gente está chamando de repactuação do plano para continuar um processo virtuoso de queda do desmatamento na Amazônia, mas também nos demais biomas. Eu vou apresentar rapidamente alguns dados, né? Só reforçando aqui em relação aos resultados dos dados que o Cláudio mostrou, né? Muito importante destacar isso, né? 4 anos seguidos de queda. E os primeiros 6 meses do que será a taxa de 2026, ou seja, metade do período de 2026, a gente está com uma queda ainda maior do que foi a queda entre 2025 e 2024. Ou seja, realmente nós estamos aí mantendo, né, as ações, né, a força das ações, a eficiência das ações que estão em atividade, que eu vou mostrar aqui. Nós temos realmente a chance de ter a menor taxa histórica de desmatamento da Amazônia desde 1988, né, agora em julho de 2026. Um outro dado importante também, que é o dado de degradação. Vocês viram num dos slides que o Cláudio apresentou, está aumentando o processo de desmatamento por degradação progressiva, que basicamente é o quê? Incêndio florestal. Mas nós estamos aqui no dado de 2026, de 1º de
agosto a 31 de julho, ou seja, nos primeiros 6 meses do ano 2026, também com a menor taxa histórica de degradação na Amazônia, que ela é muito inferior a esse pico, que foi um pico totalmente fora da curva de 2024, mas o mais interessante aqui é que ele é 82% inferior à média dos últimos 10 anos. Né? Isso tem a ver com a implementação, o primeiro ano e meio de implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que mudou completamente a abordagem para uma abordagem muito mais preventiva e de planejamento territorial do que apenas o combate. O combate é fundamental, melhorou também significativamente, mas o engajamento com os estados, com os municípios, com o setor privado, né, está trazendo resultados importantes. O Cerrado não tem muito a acrescentar, né? Nós estamos aí no segundo ano de queda depois de 4 anos seguidos de alta, importante destacar isso, ainda queda em 2025 e 2026, né? A determinação hoje foi para reforçar as ações também no Cerrado, para a gente manter essa queda e poder acentuar. E alguns destaques das principais ações que estão nos levando a esse resultado positivo. O primeiro deles, que é muito importante, quer dizer, não é só o governo federal com os estados que vai resolver, né? É o envolvimento do setor privado, mas também do poder político local, e nós estamos focando ações em 81 municípios prioritários. Desses 70 municípios, prefeitos aderiram a esse programa e já estão recebendo computador, drone, lancha, moto, caminhonetes, consultores em geoprocessamento, Starlink, internet, para poder acompanhar as coisas em tempo real, estão aderindo a um movimento forte de redução de desmatamento, e o resultado disso é que a média, né, a queda do desmatamento na Amazônia como um todo foi de 50%. Né? Nos municípios prioritários, essa queda foi de 65,5%, ou seja, 31% a mais de queda do desmatamento nos municípios considerados mais críticos, onde a gente está botando prioridade não apenas nas ações de comando e controle, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal atuando fortemente, mas chegando com assistência técnica, extensão rural para produção sustentável, pagamento por serviços ambientais, regularização fundiária, regularização ambiental. Estamos agora com o edital da Anater, que nós vamos colocar 18 equipes em campo para acelerar esse processo de regularização ambiental, para poder implementar esse eixo que se chama atividades produtivas sustentáveis. Não vai ser só comando e controle que vai resolver o problema, isso já está trazendo resultados. As ações de comando e controle, do eixo de monitoramento e controle ambiental, aumento das ações da Polícia Federal na região, né? 148% de operações de fiscalização a mais em relação a 2022, 110% de abordagens de veículos, sobretudo nas rodovias federais, apreensão de minério, uma ação muito forte da Polícia Federal em parceria com o IBAMA, ICMBio e FUNAI, na questão dos garimpos clandestinos, com aumento de 170% das apreensões de minérios, né, extraídos ilegalmente, e de madeira ilegal também. E uma atuação muito forte, estamos aqui com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o pessoal do ICMBio aqui também, aumento significativo das ações de fiscalização, tanto em campo, com os fiscais em campo, mas, sobretudo, também com uma inovação de uso cada vez mais intenso e aprimorado de tecnologias da informação, de sistemas remotos, né, aumentando em 59% multas do IBAMA e 24% multas do ICMBio, e o embargo do uso das áreas desmatadas ilegalmente, que é muito estratégico. Depois que desmatou, não pode deixar usar aquela área para auferir ganho em cima de atividade ilegal. Então, o IBAMA aumentou em 51% as áreas embargadas e o ICMBio 44%, com o uso de uma metodologia aprovada num decreto do presidente Lula, que criou essa figura dos embargos remotos e em escala. A gente consegue alcançar muito mais áreas, né, do que só com a fiscalização de campo, que é muito importante. A retomada de destinação de florestas públicas, uma parte expressiva, né? Nós temos mais de 30 milhões de hectares de áreas de florestas públicas federais ainda não destinadas. Desses, 50%, cerca de 15 milhões de hectares, estão em processo de destinação.
avançado, né, na Câmara Técnica de Destinação de Florestas Públicas, seja para territórios indígenas, unidades de conservação, manejo florestal através de concessões florestais, agora inclusive também com processo de restauração florestal, por exemplo, na Floresta Bom Futuro. Então, um processo muito intenso e uma novidade importante, um mecanismo, um sistema mais ágil de reconhecimento de direitos territoriais de comunidades tradicionais na Amazônia. Esse ano estamos com processos de beneficiar mais de 300 comunidades com a concessão de direito real de uso. É o primeiro título que permite essas comunidades se defender contra a grilagem e poder, sobretudo, receber benefícios de políticas públicas como Bolsa Verde, Bolsa Família, assistência técnica na região, né, com esse documento de direito real de uso. Um dado importantíssimo, a volta, a retomada e a aceleração dos investimentos do Fundo Amazônia, bastante expressivo, 3,6 bilhões de reais em investimentos só nos últimos 3 anos, né? Lembrando que isso é 4 vezes mais do que a média dos 10 primeiros anos de funcionamento do Fundo Amazônia. Nós tivemos um apagão do Fundo Amazônia entre 2019 e 2022 e retomamos os investimentos aí, aumentando em mais de 400% os investimentos do Fundo Amazônia, com projetos de desenvolvimento sustentável, ordenamento territorial, fiscalização e controle, atividades produtivas sustentáveis, né? Super estratégico. E aqui uma ação muito importante é o Sistema Financeiro Nacional aderindo à estratégia de eliminação do desmatamento nas cadeias de financiamento. Então, são normas da Comissão Monetária Nacional, do CMN, né, como é chamado. São três aprimoramentos normativos aprovados pelo Banco Central